Tão importante quanto você saber o direcionamento de um óleo essencial, a química dele, é você entender esse fator de concentração no momento da utilização dos óleos essenciais. À medida que o campo da aromaterapia está se expandindo cada vez mais, né, está ficando claro que dentro da aromaterapia, dentro de uma gota de um óleo essencial, a gente tem um universo de camadas, a gente tem uma complexidade química enorme, e justamente por isso, dentro do universo de camadas que existe dentro de um óleo essencial, a aromaterapia ela também tem sido quebrada, né, de diferentes formas, aromaterapia clínica, psicoaromaterapia, aromaterapia vibracional, aromaterapia quântica, enfim. A verdade é que todas as camadas estão dentro de uma única gota de um óleo essencial. E na minha percepção, na minha experiência durante todo esse tempo, o que de fato faz duas coisas, né, que estão dentro desse tema que é a concentração dos óleos essenciais e a importância de você entender qual é a concentração que está sendo utilizada, por exemplo, numa orientação, numa indicação, ou qual é a concentração adequada para aquilo que eu vou direcionar o meu tratamento. Porque o que diferencia justamente as camadas que você vai atingir, os resultados e aonde você quer direcionar o seu tratamento, e se esse tratamento, as duas coisas é isso, o direcionamento e a segurança desse tratamento está nesse fator da diluição. Mas deixa eu me apresentar para quem está chegando e também para quem já está aqui comigo aqui na jornada. Eu sou Lu Fernandes, neurocientista, terapeuta transpessoal e aromaterapeuta alquímica. Gosto hoje de dizer que sou uma cientista da alma e através da aromaterapia e todas as técnicas integrativas venho, né, nesse ao longo aí de 10 anos trabalhando tanto com pessoas e terapeutas, ajudando a se desbloquearem, ajudando a se transformarem, despertando os seus dons e se conectando cada vez mais com os seus propósitos, através justamente do método que eu fui criando ao longo desses anos, que hoje chamo de aromaterapia alquímica da alma. E é esse método que eu venho aqui compartilhar com vocês, principalmente com os terapeutas e as pessoas que são amantes da aromaterapia, do bem-estar e da busca do autoconhecimento, compartilhando essa visão e essa forma como eu venho aplicando a aromaterapia na minha vida, aromaterapia, né, em consultório, em curso e em tantas jornadas de transformação que venho aplicando ao longo aí desses 12 anos de jornada. E justamente nessa busca, justamente nessa minha jornada ao longo dos 12 anos, eu fui passando por várias etapas, por várias camadas no meu aprendizado de aromaterapia, até no sentido clínico mesmo, né? No sentido da experiência do dia a dia, né? E daquilo o que eu queria atingir de resultado. Porque a aromaterapia, ela requer que você estude diferentes disciplinas, né? Não adianta você querer, por exemplo, se você está entrando nesse universo agora, principalmente o pessoal que começou a trabalhar, né, na distribuição e venda de óleos essenciais, pegam a bula, né, pegam ali a indicação, a receita, falam, poxa, mas grandes aromaterapeutas, grandes médicos recomendam isso, por que eu não vou recomendar? Né? Imagina, claro que isso é seguro, olha os nomes que são envolvidos. Você sabe que foi justamente esse questionamento, essa questão que me fez entender também na profundidade, porque foi o que eu disse lá atrás, eu estudei com aromaterapeutas respeitados, né, que sempre tiveram esse cuidado de trazer essa questão da diluição,
e a importância, e eu sempre fui, obviamente, na confiança, porque, né, pessoas que, inclusive, sempre colocaram o Brasil, né, o Brasil está muito à frente do mercado da aromaterapia no mundo, e o Brasil é um dos países que a aromaterapia começou a chegar só agora, forte mesmo da aromaterapia na Europa. Mas aqui no Brasil, né, a gente tem o estudo há bastante tempo, mas a gente tem pouco acesso, né? Era bem limitado. Agora, com a expansão da internet, com a vinda dessas marcas também, né? Elas abriram esse caminho, esse universo, inclusive a própria ciência, né? Começou a olhar mais para isso e a reconhecer esse caminho dos óleos essenciais e da aromaterapia. Mas, como tudo, né? Levando sempre para o lado clínico. É necessário, porque a gente precisa, não dá para você chegar na aromaterapia e querer falar, não, eu só quero saber, né, a vibe do óleo, né, que é o que eu adoro trabalhar, a vibe do óleo. É, ai, não, eu só quero aqui usar para expandir a consciência, eu só quero usar, né, não quero, né, usar pesado. Mas, de qualquer forma, você está entrando num universo complexo, químico, e que você precisa entender o que é essa vibe que você está, né, vindo. Mas como primeira camada que você tem que chegar, você tem que entender justamente, né, o básico, que é a química dos óleos essenciais, entender como que funciona, o que são seus carreadores, e essa parte de diluição. Né? Essa parte de diluição é uma das partes mais importantes. E justamente me intrigar, também começou a me intrigar. Por quê? Porque eu pegava livros do Dominique Badox, que é um livro que é uma referência maravilhosa, né? Um aromaterapeuta, né? Mas com concentrações altas, com concentrações também fora do padrão daquilo que eu também, né, tinha estudado e eu também tinha como regra. E foi aí, né, que eu comecei a notar essa diferença na aplicação e nas camadas. E encontrei, inclusive, um estudo científico que falava sobre as diferenças de concentração. E aí eu fiquei bem surpresa, inclusive, da própria ciência já vim, né, também olhando essa observação e a diferença das concentrações e comportamentos do mesmo óleo essencial, aonde justamente quanto mais diluído, quanto mais sutil você trabalhar com o óleo essencial, mais você vai trabalhar nas camadas, nas frequências mais quânticas, nas memórias, mais você atinge a potência daquele óleo. Você vai atingir ele menos farmacologicamente. Isso não quer dizer que não vai atingir, ok? Porque você também está trabalhando na parte farmacológica, mas você vai atingir as camadas mais profundas, as curas mais profundas. Da forma como nós estamos preparados para lidar quando a gente fala de trabalhar com o nosso emocional, com as nossas dores, com as nossas emoções, com os nossos comportamentos tóxicos, inadequados de alguma forma, né? Para se livrar dessas questões, se a gente quer se desbloquear ou se a gente quer se curar. E é aí que o óleo essencial vai atuar ou de forma silenciosa ou trazer à luz aquilo que você precisa trabalhar. E por isso que isso tem que ser de forma vibracional, de forma suave, conectando todas as camadas, né, para chegar ao máximo, né, para tirar o máximo a densidade química do óleo essencial e chegar cada vez mais na camada vibracional, para que a gente possa trazer isso conectando justamente com aquilo que a nossa alma está gritando nesse momento que a gente precisa resolver. E a aromaterapia alquímica da alma trabalha justamente nessa camada. Então, todas as dicas, todas as orientações que forem dadas aqui,
elas estão baseadas na parte vibracional, ou seja, nós não vamos trabalhar com mais de 0,5% de diluição. Para você trabalhar psicoaromaterapia, aromaterapia vibracional, aromaterapia quântica e até clínica, mas de forma mais segura, sempre 1% para baixo. E quanto menor é o seu percentual, mais vibracional e mais você atinge memórias. E eu comprovo isso no kit da minha formação de aromaterapia, porque na minha formação você faz a vivência com o óleo essencial antes de saber do óleo ser revelado para você. Você recebe um kit, você entra em contato com o óleo essencial numa vivência antes de saber qual é o óleo, se conectando às memórias, às camadas, às sensações daquele óleo, e todo mundo se conecta, todo mundo. Não tem, a pessoa que menos diz que acha que não conecta, se conecta. E no kit eu justamente trabalho com uma diluição abaixo de 0,5%. E as pessoas ficam realmente impressionadas. Por quê? Porque o propósito aqui não está no cheirinho. O propósito aqui não está em perfumar, em trazer o bem-estar através de você sentir um perfume agradável, ficar no meio daquele perfume agradável. Isso é o efeito de bem-estar que qualquer essência pode trazer. Mas quando você fala de aromaterapia, quando você fala no trabalho vibracional da aromaterapia, de emoções, de comportamento, de mente, você está falando de camada, de vibração. O contato olfativo do óleo, né? aquela camada, aquele contato, é justamente para ele despertar, ele abrir essa caixinha, né? essa biblioteca do nosso sistema límbico para a gente acessar as primeiras, né, chavinhas que estão ali liberadas para esse momento e que a tua alma está gritando que você precisa resolver, já está ali preparado para você acessar. E acima, né, só complementando, acima de 1%, você deixar mais para uma terapia clínica, né? E aí sim vão entrar, dependendo do direcionamento que você der, você vai entrar com percentuais mais altos. Mas aqui, na aromaterapia alquímica da alma, todo o nosso percentual de concentração vai ser no máximo de 0,5%, ok? Essa cartilha é obrigatória, deve ser seguida. Primeiro, você vai estar trabalhando com um nível de segurança grande, né, com a pessoa que está na sua frente, com um nível de segurança físico também, principalmente na intervenção química do óleo essencial, com possíveis tratamentos médicos que essa pessoa faz, tá? Você vai estar trabalhando de forma integrativa, porque você vai estar pensando nessas camadas também, porque a pessoa muitas vezes não acha, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não vai, né? Às vezes um óleo essencial numa densidade maior pode alterar o tratamento médico que a pessoa faz, um outro remédio, então tem que tomar cuidado com isso. E te desafiando a seguir esse protocolo rígido agora de não ir a mais de 0,5%, o processo de transformação e bem-estar diferenciado que você vai ter no seu trabalho integrativo como terapeuta e você com você mesmo, para sua família e para todo o seu ecossistema. Estando mais preparados para conquistar coisas boas na vida, estando mais preparados para acessar a consciência e a abundância divina que está aí, ó, para todos nós. Agora, eu quero saber se tudo isso que eu falei faz sentido para você, quero saber a sua opinião sobre isso. Eu quero saber a sua experiência, quero saber como que você percebe isso também, porque isso é muito importante, inclusive, né? Um dos meus caminhos, né, de estudo é a escuta de quem se conecta, é a observação, é justamente essa troca com outros aromaterapeutas. Então, deixa aqui os seus comentários, que é muito importante.
Lembrando que aqui a via que a gente está falando exclusivamente é via aroma, tá bom? A gente não está falando aqui de ingestão. A ingestão já é uma outra questão. E também, para finalizar aqui, vou convidar vocês também, nessa parte vibracional, a explorar mais também os hidrolatos, né? Aqui no canal eu tenho uns vídeos antigos que eu falo sobre os hidrolatos, e que é outra potência maravilhosa da aromaterapia e que eu também venho explorando nessa parte vibracional, emocional e quântica, e os resultados também são muito lindos e complementares aos óleos essenciais. Bom, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo, salva também, né? Faz uma listinha aí de estudo, salva também para você depois assistir de novo, aprender de novo. Cada vez que a gente assiste um conteúdo, que a gente repete, a gente aprende um pouco mais daquele conteúdo. Um super beijo no seu coração. Eu sou Lu Fernandes, namastê.